Muita gente entrando. Na última live nós tivemos, mais de 400 pessoas passaram pelo nosso bate-papo. E hoje nós estamos aí trabalhando para ajudá-los a discutir mais, esclarecer mais dúvidas sobre esses temas. A Ana está entrando, vamos aguardar. Olá, Ana, tudo bem? Boa tarde. Está ouvindo bem? Olá, Walter. Tudo bem? Boa tarde. Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem. O som está perfeito, a imagem está muito boa. Tá. Que eu coloquei o fone para ver se fica melhor. Que eu fiquei Não, preocupada, não está muito bem. Mas se eu estou me ouvindo bem, eu vou tirar, tá? não, estamos ouvindo bem. Pessoal, nós vamos dar início aqui então, como eu disse para vocês, o tema de hoje é mudanças na legislação trabalhista e aplicação prática. As mudanças, elas parecem que estão sendo muito bem divulgadas, vários meios estão divulgando. O problema são os problemas de aplicação, problemas e soluções, que nós temos problemas e temos oportunidades de aplicação dessa legislação. E nós trouxemos aqui a Ana Peixoto, que é diretora executiva da NTW Contabilidade Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, é advogada e tem respondido muitas questões para os seus clientes. Ana, passando a palavra aí para você se apresentar e falar um pouco da sua atuação nessa área. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos. Muito obrigada, né, pela confiança, pela participação. E assim, como advogada e contadora, realmente é uma chuva de perguntas toda hora. Pode descontar as faltas do empregado que se recusa a trabalhar? Não pode? Se eu mandar embora, o que eu tenho que pagar? Ainda jogou aí, o nosso presidente jogou aí no ar, como se as empresas não tivessem que pagar nada, que ficasse tudo para o governo. Isso daí, acho que só piorou o desespero de todo mundo. É isso aí, pessoal. Olha, nós estamos fazendo uma sequência de lives. Nós teremos lives todos os dias. Essa semana, iniciamos semana passada e semana que vem. Ao final dessa live, eu vou dizer para você quem serão os nossos próximos convidados e quais os temas nós estaremos respondendo. Olha, vocês vão deixando as dúvidas que vocês tiverem nesse bate-papo. Eu vou fixar algumas coisas, aquelas que nós precisarmos responder na hora. Vou repassando todos esses temas com a Ana. Nós vamos abordar tópicos aqui da medida provisória 927, cruzar isso com CLT, com Constituição, com a Lei 13.979, com a Convenção 132. Enquanto nós estamos aqui, pode sair medida provisória, não é isso, Ana? Estamos na expectativa. É verdade. É porque até a OIT entra aí nessa brincadeira, né? Então, assim, realmente são muitas informações para o empresário e muitas vezes até os funcionários. Eu atendo aqui no escritório, na parte do jurídico. Funcionários que me mandam pergunta também. A empresa perguntou quem é cardiopata, quem é diabético, e mandou para casa, está certo, está errado. A empresa me mandou uma mensagem comunicando que eu estou de férias, está certo, está errado. Então, assim, é uma salada muito grande. Ontem mesmo saiu em um dos jornais sobre esse debate da questão desse artigo 486, né? Se pode mandar embora, quem paga essa conta aí. E é tanta informação, é tanta divergência que as pessoas realmente ficam perdidas. O que eu posso realmente fazer, o que eu não posso. Então, Walter, a gente começa por onde? Falando de teletrabalho? Começando pelo mais fácil? Isso aí, vamos Começar lá, pelo menos vamos polêmico, seguir. começa pelo mais Olha, polêmico. a minha dica é o seguinte: começa por onde seus clientes estão mais te provocando, mais te perguntando, onde as dúvidas estão mais surgindo. Está com você. Então, a empresa que não está com a atividade suspensa e o empregado não está infectado e está faltando trabalho, eu posso descontar as férias dele? Então, a resposta, infelizmente, é não, não pode descontar. Por quê? Essa lei que o Walter mencionou os números, eu tentei falar tudo sem juridiquês, né, Walter? Mas essa lei que ela determina o afastamento, a quarentena e a circulação, ela fala lá
no seu artigo 3º, parágrafo 3º, que essas faltas nesse período, elas são faltas justificadas. Então, por isso, o empregador não pode descontar essas faltas. O que ele pode fazer? Então, já entrando dentro da medida provisória, a medida provisória ela fala sobre o banco de horas, né? E é a única medida ali que o empregador precisa da concorrência do banco de horas, o prazo aumentado aí para 18 meses. Ele ficou em casa e recebeu o salário normal, que ele pague essas horas até 2 horas por dia, e aí o prazo já é por 5, são 45 dias apenas. O seu vídeo travou um pouco, mas todo mundo ouviu? Deu para entender? Está voltando ali. Oi, está ouvindo? Parece que o vídeo está travando um pouco. Porque o seu vídeo tá travando. Tá normal? Tá normal? Então, eu vou continuar falando. Para mim, o vídeo do Walter está travado, mas eu vou continuar explicando essa parte, tá? Então, assim, se eu não tenho um acordo com o funcionário do banco de horas, eu posso... ele é obrigado a pagar essas horas que ele ficou em casa, que ele faltou, que eu não pude descontar essa falta, por até 45 dias. Ele vai trabalhar 2 horas a mais todos os dias, vai passar a ficar com uma jornada de 10 horas e vai estar pagando esses 45 dias. Para as empresas que aderirem ao banco de horas, esse prazo são 18 meses. Falou? Desde que você começou a explicação, eles estão falando aqui. Ana, parece que travou. Pessoal, vocês estão com problema na minha imagem ou na imagem da Ana, ou parou tudo? Na imagem do Walter, dá um joia, se está ok ou se está ruim. Walter, aqui a minha equipe está falando que a minha estava indo, que a sua que estava travada. O pessoal está falando aqui, ó, Ana, travou, não deu para entender nada do que você falou. Travou. Tá. Então, eu vou voltar do início. As faltas, nesse período de quarentena, não podem ser descontadas, tá? A empresa está com atividade normal, não é uma das atividades suspensas, o empregado não quer ir trabalhar, ele não está doente, ele não tem atestado. Não pode descontar, porque a lei que determina a quarentena, ela fala que essas faltas são justificadas. Então, qual a alternativa do empregador? Ele vai pagar o salário normal, ele não tem o termo de banco de horas assinado, então ele vai solicitar que ele pague essas horas em até 45 dias, com um limite de 2 horas por dia, ou seja, a jornada dele passa para 10 horas. Se a empresa tiver um banco de horas, fizer o acordo para o banco de horas, esse banco de horas são de 18 meses. As empresas que já possuíam banco de horas antes têm que fazer um novo acordo, porque o prazo passou para 18 meses. Tá? Isso é uma das perguntas, porque tem muita gente que, pelo suposto medo, né, não está indo trabalhar, mas a atividade da empresa está normal. Se a atividade da empresa está suspensa e a empresa quer abrir e ele está faltando, aí é um caso até de uma justa causa na empresa, porque a empresa realmente estaria infringindo a lei, porque a atividade dela estaria suspensa. Tá? Mas acho que o grande problema maior, Walter, é sempre em relação à demissão mesmo. Exatamente. O que o pessoal vem sempre preocupado e aí? Se a empresa não fatura, se a empresa não tem movimento, se a empresa está fechada, é possível? Como é que fica a questão da demissão? E a questão da redução de carga horária com redução de salário? Como é que fica essas duas questões aí? Porque o ministro falou muito sobre isso na sexta-feira, o Paulo Guedes, inclusive numa entrevista com a XP. O presidente falou muito sobre isso, o presidente do Banco Central, mas, pelo que parece, vai sair uma medida provisória ainda, não tem nada regulamentado. Como é que é isso, Ana? Exatamente. Está aguardando uma medida provisória que vai falar tanto da redução da jornada, que ela vai permitir ali de 25% a 35% a 50% de redução de salário, reduzindo a jornada, e o governo vai pagar aí uma diferença, não é complementar exatamente o que foi reduzido do funcionário, através do seguro-desemprego. Assim também, como essa medida provisória que estão prometendo que ia sair sexta, não saiu, está todo mundo ansioso aguardando,
que ia diminuir o período de suspensão do contrato de trabalho de 4 meses para 2 meses e que esse trabalhador também recebe o seguro-desemprego nesse período. Tá? Então, eu tenho uma preocupação muito grande, mesmo medida provisória saindo, porque essa medida provisória 927, ela só tem uma semana, já foi motivo de polêmica, ela saiu no domingo, na segunda-feira. O presidente já falou que ia revogar um artigo, né? Ele saiu uma nova medida provisória na terça-feira de manhã, 928, revogando, ou melhor dizendo, deixando sem efeito o artigo 18, que já falava lá da suspensão do contrato de trabalho com qualificação. Então, a gente está aguardando ansioso, mas sempre não colocando toda a expectativa em cima disso, porque não sabemos se isso vai ser 100% aceito, né? Nós temos o sindicato, nós temos o judiciário, que ele vem interferindo de uma forma muito voraz, na minha opinião, porque nesse momento não tem jeito. Perde a empresa, perde o empregado, perde o governo, perde a economia, perde todo mundo. A gente tem que ter aí ser flexível nesse momento, porque não tem como manter nesse período que nós estamos vivendo os direitos em 100%. Tem que ser flexibilizado ali, não tem jeito. Então, em relação à demissão, né, que é o que chega a me dar uma coisa no coração, quando eu já escutei tanta coisa, hoje mesmo assisti uma live que a minha vontade era te debater ali naquela live das coisas absurdas que foram ditas. Por quê? O que o presidente falou e o que o artigo 486 fala? Se a empresa que teve uma ordem do governo, seja municipal, estadual, federal, de fechar, ainda que temporariamente, e essa empresa não sobreviver por causa disso, que eu acredito que seja muito o caso das lojas de roupa, lojas pequenas de roupa, que estão fechadas, não tem um capital grande, ela não tem como sobreviver passando isso tudo, pagando o salário desse funcionário em casa, o mesmo que dando as férias, né? Porque você vai ficando dando férias ali ad eterno, que acredito eu, isso deve demorar ainda pelo menos uns 2 meses para passar. Então, essa empresa não sobreviveu, veio a extinção do contrato de trabalho desse empregado, a parte dos 40% do FGTS e o aviso é dessa autoridade que determinou o fechamento. Isso daí não tem discussão. Essa pacífica, a live que eu assisti hoje falou que não era bem assim, porque o juiz pode não dar, porque o empregado vai esperar muito para receber, mas em relação a essa parte não há discussão. A discussão mesmo é em relação que tem uma posição muito pequena, muito minoritária, que diz que essa autoridade pagaria tudo. Saldo salário, férias, 13º, então a gente aproveita para não dar esse conselho, a não ser que a empresa realmente esteja numa situação que não tem nem real, não tem condições dela realmente, digamos, tentar a sorte de cair numa pessoa que tem esse entendimento minoritário e passa essa conta aí para o governo estadual, enfim. Mas em relação ao fundo de garantia, o aviso prévio não tem essa briga, não. Existem alguns posicionamentos minoritários que dizem que não seria o caso nem de aplicação desse artigo, porque diz que os governadores foram obrigados a tomar essa medida. Também não concordo, tá? Porque até o Código Civil ele tem previsão de qualquer pessoa, ainda que seja por um ato ilícito, se ela causar dano, ela tem o dever de indenizar. Então, se a empresa faliu, ela foi extinta, por causa desse ato, o Estado tem o dever de indenizar, isso é fato, né? Então, essa polêmica aí em relação a isso, mas é isso, se a empresa não sobreviver. Existem algumas posições, como a desembargadora aposentada Vale Bonfim falou, e foi uma coisa que me deixou muito feliz, que ela entende que esse artigo ele tinha que ser flexibilizado. A minha empresa ela não foi extinta, mas eu tive que mandar uma parte dos funcionários embora para essa empresa continuar viva e manter os empregados, os outros demais empregados, que também se aplicaria ali esse artigo, né? Ou daquela empresa que não está proibida de trabalhar, já seria um outro artigo, que é o 502, que fala que seria devido a metade das verbas. E quando a gente fala metade, a metade da multa só da FGTS. Saldo salário, 13º férias, é tudo integral. Não tem essa diferença. Eu falo muito rápido, eu me empolgo, então eu vou repetir mais devagar para frisar. A sua empresa
ela vai ter que rescindir o contrato porque ela está impedida por uma determinação, né, um ato do executivo, de continuar exercendo a atividade dela. O Estado ele vai ter essa obrigação de indenizar esses 40% ao funcionário e a empresa só vai pagar o saldo de salário, 13ª e as férias. A sua empresa não está impedida, mas ela não tem movimento. E devido à quarentena, ela não teve como sobreviver e você tem que demitir esse funcionário. Aí é outro artigo que fala que você só paga metade do FGTS e realmente não tem o aviso pela imprevisibilidade, né? Porque realmente o que estão vivendo, ninguém esperava que isso tudo acontecesse. Então, assim, eu já tive caso aqui que, como a gente não sabe se a empresa vai sobreviver ou não vai sobreviver, a gente tenta mediar ali e seguir esse conselho da Vole, que ela entende que tem que ser flexibilizado. Então, para manter os demais funcionários, demite uma parte dos funcionários e paga ali sem o aviso e a metade do FGTS. Mas frisando sempre que nesse momento a gente tem que ter bom senso e diálogo com esses funcionários, porque isso tudo só vai ser discutido na justiça se esse funcionário entrar na justiça. Então, quando você tem um diálogo aberto, transparente, os funcionários entendem que a situação da empresa realmente não tem outra alternativa, porque tem vários clientes que vendem cosméticos, por exemplo. Tenho 2 clientes que vendem shampoo, né? E o salão de beleza não está funcionando, não está comprando, e não é uma demanda que quando voltar ele vai comprar em dobro. Vai comprar a quantidade que ele vai precisar, ou seja, para se recuperar, vai demorar. Então, o que ela vai fazer nesse momento? Se ela só tem caixa para sobreviver ali por poucos dias, o ideal é que ela faça realmente a rescisão do contrato desses vendedores. Por quê? Entrando lá na questão das férias, as férias pela medida provisória, eu posso, em 48 horas, né? 48 horas antes, mandar até pelo WhatsApp para o funcionário comunicando ele, olha, dia 1º de abril você está entrando de férias. Pela medida, até por uma questão de transparência, eu aconselho os meus clientes a colocar isso na mensagem. Eu fiz uma mensagem para eles, a gente já coloca ali. Eu só vou te pagar essas férias no 5º dia útil do mês que vem, do mês subsequente, ou seja, quem está entrando de férias no 1º de abril só vai receber no 5º dia útil de maio, porque eu não tenho mais que avisar com 30 dias de antecedência. Eu posso avisar com 48 horas de antecedência das férias coletivas, das férias individuais, do próprio teletrabalho, e essa comunicação pode ser por meios eletrônicos, WhatsApp, e-mail, mensagem de texto, né? E aí existe também um alerta, uma preocupação em relação a esse 1/3 constitucional que a medida autoriza pagar até o dia 20 de dezembro, porque ainda isso não está muito aceito. Existe aí posições que entendem que é inconstitucional porque a Constituição diz que teria que ser pago isso, dá a entender que teria que ser pago isso com antecedência, mas só realmente em relação a 1/3. E a minha orientação pessoal, tá? E aí é sempre aquela questão da pessoa procurar o contador dela, o advogado dela. Eu acho que o risco é muito pequeno. Então, a empresa realmente ela já vai ter que desembolsar esse dinheiro para essas férias, para maio, sem saber se em maio a empresa vai voltar à atividade, ou seja, ela teria que antecipar novamente as férias em maio para pagar em junho, sem ter entrado receita em abril, sem ter entrado receita em maio. Então, ela não tem como tirar agora esse 1/3 também. Então, para ela seria realmente muito interessante manter esse pagamento aí até o dia 20 de dezembro. Ana, eu acho que referente à questão das férias, pelo menos não está aparecendo muita coisa aqui, parece que está tranquilo. O pessoal está perguntando muito sobre aviso prévio, tá? Tá todo mundo ouvindo? Tá aqui, ó, uma das questões colocadas, a questão dos avisos. Aviso prévio, com 48 dos avisos, não é só o aviso prévio, é dos avisos, com 48 horas de antecedência. Como alguns funcionários ficaram em casa antes da MP, esses dias tem que pagar? Eu não sei se você entendeu, eu não entendi bem, então eu queria pedir para quem fez a pergunta esclarecer. Você conseguiu entender? Você está conseguindo ver? Eu entendi a pergunta, porque a pessoa ela confundiu a medida provisória com a lei do isolamento.
Então, ele está perguntando, antes da medida provisória, o funcionário que faltou, eu tenho que pagar? Tem que pagar porque não está na medida provisória que saiu há uma semana. Já estava na lei que decretou o afastamento, que é essa que o Walter falou no início, 13.979, que manteve a medida de afastamento, quarentena e restrição de circulação. É por causa dessa lei que não pode descontar. Ok. Ok, podendo seguir a medida, tem algumas coisas que já foram perguntadas aqui, mas à medida que você for entrando no assunto específico, eu vou repassando essas perguntas. Mas pode perguntar para poder entrar no assunto, porque assim, de férias, acho que a única coisa que eu não falei é, as férias podem ser concedidas ainda para quem não adquiriu o direito às férias. Não tem um período máximo de férias, você poderia antecipar 10 anos de férias para a pessoa, se fosse necessário, tendo caixa para isso. Ela só determina um período mínimo, que esse mínimo seria de 5 dias, que é aí que entra a questão da Convenção 132, né, da Comissão Internacional. Porque ela determina que o mínimo seja de 2 semanas. Então, uma pessoa corre um risco muito grande, mas eu acredito que nesse período, sinceramente, que empresa que vai dar 5 dias de férias, né? A preocupação aí é justamente o oposto. Eu vou ficar renovando essas férias aí até voltar, eu vou ter caixa para isso. Por isso que a maioria das empresas está realmente pegando esse caixa que tem para fazer a rescisão e está conseguindo pagar essa rescisão. Porque para a empresa, ainda que não tenha, não seja devido ao aviso prévio, que ela pague só os 20% do FGTS, no caso das empresas que não foram proibidas de trabalhar, ou que não pague os 40% das que foram proibidas, é um dinheiro que você não contava de estar desembolsando agora, né? De você estar pagando aí o 13º e as férias. Então, é um valor, dependendo do salário. Eu tenho cliente aqui que era laboratório, o salário é R$7.000 cada um. Então, você calcula essa rescisão. Exatamente. Antes de repassar algumas perguntas, assim, é claro que no caso concreto, né, Ana, sempre vale a pena conversar com o seu contador, apresentar a situação da sua empresa, discutir a situação da sua empresa, porque não é só a situação legal. Pode ser que em determinados momentos, se você tem um fôlego financeiro para esperar mais uma semana, vale a pena. Vamos lembrar, o governo está fazendo um esforço absurdo e de acordo com as declarações do presidente, do ministro Paulo Guedes, do presidente do Banco Central, é de apoio às empresas que faturam entre 360 mil e 10 milhões por ano, está saindo um pacote de 40 bi, com 20 bilhões de desembolso por mês, para poder apoiar as microempresas que se propuserem a garantir emprego, a não fazer demissão. Em alguns casos, esses valores serão subsidiados, mas em alguns casos, de acordo com o que foi anunciado, os valores da redução eles serão pagos pelo governo sem necessidade do empresário pagar depois. É como se fosse um subsídio. Então, assim, não tem nada de regulamentação sobre isso. O que tem é um discurso, é o que foi apresentado. Depois você tem vários fragmentos de informação. Na live que fez com o pessoal da XP Investimento, que durou 1 hora e pouca, o Paulo Guedes falou dos canais que isso vai funcionar, mas falou algumas coisas que tem que ser pensado, porque nós não estamos sabendo. Então, gente, sempre, nós estamos falando aqui do que saiu, do que está sendo discutido em termos de legalidade, de viabilidade, mas sempre discuta um caso concreto com o seu contador. Nunca deixem de fazer isso. O Fabiano Maia Advogados, ele faz uma pergunta aqui que é o seguinte: nessa condição, o empregado recebe o seguro-desemprego, se atende aos requisitos? Eu estou entendendo que é no caso de demissão. Sim, porque no caso vai ter que ver realmente os requisitos do direito para receber o seguro-desemprego, né? Aquele que nunca recebeu o seguro-desemprego, ele tem que ter no mínimo uns 12 meses de carteira assinada, para quem já recebeu uma vez, 9 meses, e para quem já recebeu mais, 6 meses de carteira assinada. Então, de repente, o funcionário que está há 4 meses na empresa, ele não vai ter o seguro-desemprego. Isso é fato. Olha, a Gisela está falando o seguinte: restaurante fechado no shopping. Se demitir um empregado, ele só recebe o FGTS se entra na justiça e quem paga é o governo? O FGTS mensal, ele vai sacar e a empresa tem que ter feito todos os recolhimentos direitinho.
a questão ali do governo pagar é a multa do FGTS, que seria desses 40%. Mas isso é caso esse restaurante não consiga reabrir. Ele faliu por causa disso. Passou esse período, a empresa realmente não vai conseguir reabrir, que ela teria direito. Que aí foi o que eu falei. A desembargadora aposentada, Vale Bonfim, que é mestre, né, em direito, é advogada trabalhista, é autora, professora, ela entende pela essa flexibilização para poder você conseguir manter essa empresa viva e conseguir manter os outros funcionários, que aí você poderia aplicar tanto esse caso, que a culpa é do governo, como o caso de que a culpa realmente é por falta de pessoas, né? Falta de movimento ali para poder você conseguir manter a empresa. Então, o que a lei diz é, nesse caso de extinção, a empresa faliu. A minha empresa faliu porque eu tenho uma ordem do governador dizendo que a minha empresa não pode abrir. Agora, se isso se aplica ao fato de ser uma parte da empresa, a empresa vai ter que começar de novo, com poucos funcionários, aí é uma coisa que vai ser de entendimento. E muito me preocupa, Walter, até que era isso mais ou menos que me deixa mais irritado, é que assim, tem muitas bandeiras que as pessoas levantam como se o empregador fosse um monstro. E não é, por isso que eu falo. Nesse momento a gente tem que lembrar que o empregado é uma pessoa, ele tem família, mas o empregador também é. Tem N casos aí de empresas que faliram e o empresário se matou, porque ele realmente fica desesperado nesse momento. Ele não sabe o que fazer. O compromisso dele é muito grande. Né? E a gente está falando aqui de pessoas honestas, de pessoas que querem cumprir com o seu compromisso. Então, a gente precisa realmente ter esse diálogo aberto entre o funcionário e o patrão para que eles possam entrar num acordo. Que aí é a polêmica do bendito artigo 2º da MP, que ela autoriza esse acordo individual entre o empregado e o empregador, desde que respeitada a Constituição. Ou seja, em tese, empregado e empregador podem acordar o que quiser. E é por isso que eu falo da questão do diálogo, porque eu faço um acordo com você, Walter, de uma redução de jornada, ainda que todo entendimento seja toda essa briga aí. Se você não me processar, o nosso acordo está valendo. E eu não sou tão velha assim, mas eu acho sempre que a minha idade mental é de uns 80 anos, porque eu sinto falta daquela época, que a palavra dada era no fio do bigode, né? Assim que falavam. Então, é isso, porque assim, o judiciário não vai suportar essa demanda toda, dessa expectativa aí de 40 milhões de empregados. Imagina, eu vou lembrar da época que o processo era físico, era 1 ano para ter uma audiência, vai ser muito mais do que isso. Exatamente. A verdade, Ana, é que tem uma série de polêmicas hoje que ficaram muito mais intensas em função da velocidade da informação nas redes sociais, e as pessoas não podem se esquecer que existe uma relação de interdependência entre o empregador e o empregado, entre a empresa e os seus fornecedores, entre a empresa e o governo. Na verdade, se as empresas fecharem, nós temos um problema brutal na economia, nós temos um problema brutal para os funcionários, nós temos um problema brutal para os empresários. E o tecido social, ele não resiste a índices superiores a 15%, 18%, 25% de desemprego, porque são índices muito acima do que o entorno da família dessas pessoas conseguem sustentar as pessoas. E índices muito acima do que o governo teria capacidade de gerar de receita para poder transferir de dinheiro direto na veia através de programas de ajuda, dessas coisas assim. E nós temos um problema hoje de politização dessa situação. Não interessa se nós estamos falando mais para a esquerda ou mais para a direita, essa polêmica, esses extremos, eles simplesmente eles jogam contra a melhor solução. A melhor solução ela vai ser sempre o diálogo. Ninguém passou por isso. Pelo menos ninguém vivo passou por isso. Porque a última grande pandemia que nós tivemos foi a gripe espanhola, que, vamos lembrar, ela matou de 50 a 100 milhões entre 1918 e 1920. Ninguém sabe o número exato, porque você não tinha as estatísticas que nós temos hoje. Rio de Janeiro, vários locais públicos viraram hospital a céu aberto, cemitério a céu aberto. No país inteiro, nós tivemos aí um país que, saindo da Primeira Guerra, o mundo foi à bancarrota. Né? O mundo, pelo menos, a grande parte do Ocidente.
E se não tiver o diálogo, se não tiver todo mundo entendendo esse estado de interdependência, eu acho que isso é que a MP traz ao tentar levar para o acordo individual, ao tentar conclamar para um acordo. E parece Ela deixa muito claro isso, né? Ela deixa muito claro, ela fala que é o acordo individual para a manutenção do emprego, ou seja... Exatamente, o Supremo vem tentando manter isso, pelo menos nesse período, para poder acalmar. Nós sabemos que depois que passar essa crise, vai ter sim uma judicialização de uma série de coisas, mas vai ter uma compreensão. O Supremo ele faz julgamentos políticos também, isso vai esbarrar no Supremo, mas assim, nesse momento, o ideal é que naquilo que é possível, pela regulamentação que está saindo, fazer o acordo individual, que ele seja feito. É muito melhor do que você fazer uma sangria no caixa agora ou que fechar essas empresas, porque o fim do emprego ele vai ser definitivo. E se fizer uma sangria no caixa dessas empresas agora de qualquer jeito, elas vão fechar. E aí as medidas vão ser terríveis para os empresários, vão ser terríveis para os empregados e vão ser muito ruins para o governo. Ana, e os seus clientes, o que mais que vem te provocando? O que mais que vem virando ponto de conflito? Polêmica de um cliente, tá? Porque, assim, é exatamente isso. É respeitar a autonomia da vontade das partes, pensar em justamente manter esses empregos, porque eu tenho um cliente que ele fez um acordo que eu falei para ele, a probabilidade que ele tem de perder, caso esse funcionário, por isso que eu falei da questão da palavra dada, porque nós estamos concordando com isso, e depois da pessoa vir dizendo que não concordou, que não foi bem assim. Então, esses funcionários dele concordaram para poder ele não mandar metade da equipe embora, porque ele não precisa nesse momento de toda a equipe. Ele teria que mandar metade embora. Que eles vão se revezar entre si e vão estar dividindo tanto a jornada quanto o salário. Então, ele reduziu em 50% a jornada e 50% o salário. Isso daí é uma coisa que a gente espera pela AMP, mas que isso não é autorizado de jeito nenhum. Até a própria CLT, quando ela fala em redução, ela fala em 25%, que tem essa briga aí com a questão da Constituição. Então, mas é um acordo entre eles, que eles concordaram, porque... E para o empregador seria muito mais fácil, Walter, muito mais tranquilo, manda todo mundo embora, está preocupado com isso. Mas ele está pensando justamente nessas famílias, que elas precisam desse emprego, ainda que recebendo metade do salário, até porque eu não sei como está aí em Minas, mas aqui no Rio de Janeiro tem muitas leis, tem muitos projetos de lei para ajudar nesse momento, como a proibição da suspensão do fornecimento de telefone, internet, luz, água. Nesse período de pandemia, as empresas estão proibidas de suspender o fornecimento por 3 meses e ainda vão ter que fazer o parcelamento dessas contas em 6 parcelas sem juros, sem multa. Né? Justamente porque a pessoa vai estar recebendo ali, né, o salário reduzido, então ela pode priorizar o alimento. Então, por isso que eu estou falando assim, em relação ao bom senso das pessoas entenderem isso, o sindicato entender isso, que não adianta, por isso que eu estou falando, não estou levantando bandeira do governo, mas não adianta ter essa preocupação das pessoas não morrerem pelo coronavírus, porque nós temos um projeto de lei aqui no Rio, que ainda não foi aprovado, que faz justamente essa triagem. Vamos deixar em quarentena quem é grupo de risco ou quem mora com grupo de risco. E as demais pessoas poderiam trabalhar livremente, porque o meu marido e eu moramos só nós dois, não tem ninguém em grupos de risco na minha casa, seria só não visitar os nossos pais. Então, por que a gente não pode trabalhar? E até a circulação de ônibus foi muito reduzida, extremamente reduzida. Então, até para as atividades que estão funcionando, o funcionário muitas vezes ele não consegue chegar no trabalho por causa disso. Então, a gente precisa realmente ver se a medida que foi tomada, ela é proporcional ao impacto. Porque as pessoas que não morrerem do vírus podem morrer de fome depois. Então, por isso que está tendo todo esse incentivo aí para tentar manter essa relação de emprego, porque as empresas, para ela, é muito mais confortável demitir do que manter esse funcionário sem saber até quando, porque a gente não tem um prazo para isso. Vamos lá, está aparecendo aqui muita pergunta, pessoal. Pode ser que a gente não consiga responder todas aqui ao vivo. Nosso pessoal vai estar, nossa equipe vai estar coletando e nós vamos tentar responder para quem nós conseguimos identificar.
Tá? Então, se você quiser deixar aí o contato, o e-mail, alguma coisa para nós respondermos, vai ser um prazer. O Marco Rodrigues está perguntando o seguinte: eu sou atividade essencial. Volto a funcionar. Um dos meus colaboradores contrai a doença. Em casa ou trabalhando. Pode gerar passivo trabalhista? Olha só, em relação ao empregado que contrai a doença, isso daí não entra como uma doença ocupacional, um acidente, né? Porque não tem como comprovar que ele pegou essa doença trabalhando, a não ser os médicos que estão na linha de frente. É uma outra situação. Mas as demais atividades não. E aí, lembrando, aproveitando o gancho, Walter, o empregado que estiver doente, a empresa paga os 15 primeiros dias, do 16º dia em diante vai para a Previdência. E o empregado doméstico, não. Desde o primeiro dia, ele já fica direto pela Previdência. Porque a medida provisória, ela vale para todo mundo. Empregado urbano, rural, doméstico, até os que não têm nenhum contrato de trabalho, né, os estagiários, eles entram também dentro da medida provisória. Ok. O Márcio Zago está perguntando aqui o seguinte: às vezes são casos muito específicos, né, gente? Nós vamos ter que, só lendo a pergunta, não entende, mas vamos lá. Poderia o empregador firmar um acordo individual, onde empregador parcele as verbas rescisórias e postergue o recolhimento da multa do fundo de garantia, entregando a rescisão para levantar o saque imediatamente do saldo, o saque do fundo de garantia? Então, Walter, eu tenho um caso, né, de um cliente que fez isso. E o acordo ali, na verdade, a lei ela deixa muito claro que o acordo individual é para manter o contrato de trabalho. Então, ao meu ver, para o caso de rescisão, você não está mantendo o contrato de trabalho, você não poderia fazer esse parcelamento por esse acordo individual. Mas eu tenho clientes que fizeram, sim, esse parcelamento com os funcionários e eles entenderam super bem que não tinha aviso e parcelaram a rescisão sem problema nenhum, porque eles entenderam a situação da empresa. Por isso que eu estou falando sempre por preservar o diálogo. Eu estou lembrando até que isso é um provérbio de Salomão, né? O homem mais sábio, que a palavra branda, ela calma o furor. Então, às vezes, o empregado está furioso, você chega, explica a situação para ele, que não é porque você quer, é uma situação realmente alheia à sua vontade, você não queria demitir, e você é obrigado, porque você realmente não tem o que fazer. Então, assim, quando se falava em suspensão do contrato de trabalho com a suspensão do salário, como algumas companhias aéreas até fizeram, para o funcionário ele prefere ser demitido. Para ele não é interessante ele estar suspenso e estar sem receber nada. Por isso que a gente está tão ansioso aí por essa medida, que esse funcionário estaria recebendo o seguro-desemprego. Só que a minha preocupação em relação a como ela vai ser aceita, vai ser a questão dos funcionários que têm o salário mais alto, porque eles têm um teto, né, do seguro-desemprego, que é bem baixo. Essa é a preocupação. E a segunda também vai ser esses agendamentos. Por isso que o governo está tão preocupado em manter os contratos de trabalho. Porque você lembra que em 2018 as pessoas não conseguiam agendar seguro-desemprego, pelo menos aqui no Rio não existia vaga em lugar nenhum, começaram a vender no Mercado Livre esse agendamento. E a gente não está falando de uma pandemia. Imagina agora. Ana, vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui. Estou procurando, estou pegando uma ou outra, gente, porque é muita pergunta, tá? Vamos lá. Alzieri está perguntando aqui também na lei para ver se tem algum ponto aqui que a gente não falou para poder estar falando. Ok. Empresa de atividade essencial. Funcionário grávida pode trabalhar? Então, a funcionária grávida, ela não entra lá no grupo de risco? Acho que entra, Walter. Eu posso até confirmar para você isso aqui, porque ela tem a imunidade dela reduzida ali, porque, na verdade, ela está com uma criança. Então, sim, ela entra no grupo de risco. Então tá aí, temos que consultar, gente. Caso a caso, nós vamos ter que ir trabalhando. Quando você ler a sua pergunta, eu vou até confirmar aqui na listagem se há a questão aqui do grupo de risco, mas eu falo com 90% de certeza que a grávida entraria sim no grupo de risco, porque ela fica realmente com a imunidade dela reduzida e a preocupação toda, o vírus ele atua mais nas pessoas que têm a imunidade baixa, né? E aí também tem que ver, às vezes, de grávida para grávida, né? Lá em Patinga mesmo, teve uma funcionária que falou que trabalhou até o último dia muito bem. Então, tem que ver que, às vezes, a pessoa ela já tem um ritmo, que ela se alimenta bem, ela se exercita. Então, a gravidez dela é uma gravidez super tranquila.
Então, depende da questão da saúde dessa funcionária. Mas acredito que a maioria realmente estaria dentro do grupo de risco. Pessoal, nós vamos soltar um e-mail aqui daqui a pouquinho, tá? Para quem tiver dúvida, para quem as suas dúvidas não foram respondidas ou para quem quiser fazer alguma consulta específica, daqui a pouco eu vou estar divulgando um e-mail aqui no texto para que vocês possam gravar e possam perguntar, tá? Estão perguntando aqui a Bárbara Gana, licença remunerada, mas eu não estou achando o complemento da pergunta dela. Perguntou duas vezes, licença remunerada. Licença remunerada a pessoa depois vai compensar, né? Com essas 2 horas extras aí por dia. Se teve acordo, o prazo desse banco de horas vai ser 18 meses. Se não teve acordo, vai ficar mesmo apenas nos 45 dias. Por isso que o ideal é realmente fazer o acordo. É igual a questão dos feriados, que também podem ser antecipados, com exceção dos feriados religiosos, a não ser que seja por acordo a questão dos feriados. Só que, assim, não querendo ser pessimista, mas a minha concepção é que isso daí nós vamos entrar maio ainda. Então, eu fico pensando tantos feriados seriam esses para poder estar antecipando. Então, a opção realmente seria o banco de horas e as férias coletivas e, se possível, a redução de jornada, né, ou a suspensão do contrato de trabalho vindo por essa nova medida provisória aí vai ser maravilhoso. Porque aí, realmente, se a empresa puder suspender por esses 2 meses de contrato de trabalho, o governo vai estar arcando com esse custo, vai ajudar bastante. Ok. Estão perguntando aqui o seguinte, eu vou demitir os meus funcionários. Existe uma maneira de dar aviso cumprido e não indenizado? Eu não Mas não entendi. tem aviso. Não Não tem tem aviso? aviso, é porque eu entendi, ela quer dar um aviso retroativo. Ela quer Ah, dizer ok. que deu aviso para ele em março. Mas nesse caso que nós estamos vivendo, está vivendo um caso de força maior. Não existe o aviso prévio porque é imprevisível essa situação. Então, você não teve como pré-avisar esse funcionário que você estaria demitindo. Você não está demitindo nem porque você quer. Né? Não é nem a sua vontade. Ok. Doutor Fabiano Maia, da Fabiano Maia Advogados, está perguntando, artigo 502 da CLT permite receber o seguro-desemprego? O artigo, ele completa Sim, o alguma... artigo 502, ele fala justamente, Val, do caso dessas empresas que tiverem que extinguir o contrato de trabalho por um motivo de força maior que a empresa foi extinta, que é aquilo que eu falei. Não tem nada a ver com o ato que determinou a paralisação. A empresa continua funcionando, mas por um motivo de força maior, que é no caso, todo mundo está em quarentena, não tem para quem vender, a empresa não sobreviveu, foi extinta. Eu vou ter que rescindir o contrato com meus funcionários. Então, esse artigo ele diz que você paga metade das verbas. E aí que a gente vai naquele posicionamento lá minoritário para quem não tem dinheiro, falando que essa metade é metade de tudo. Mas não, é metade só do FGTS mesmo, o aviso não é devido, mas só do salário 13º e férias seria integral. O que ele complementa, logo abaixo ele complementa dizendo o seguinte, eu ouvi dizer que o Ministério do Trabalho não libera habilitação no seguro-desemprego igual a de demissão por acordo. Então, isso daí, Walter, a gente está enfrentando agora realmente esse problema técnico. Na verdade, temos 2 problemas técnicos, né? Primeiro, o sistema da contabilidade para gerar essas férias com pagamento postergado. O sistema não existe isso, né? Você gerar, que vai ser pago assim um terço depois. E o sistema tanto da Caixa Econômica quanto o do Ministério do Trabalho para dar entrada do seguro-desemprego, o protocolo da Caixa Econômica tem que seja apresentada uma decisão judicial que determinou esse caso de força maior. E o caso que nós estamos vivendo é extraordinário. Ele foi determinado por lei. Então, existe esse problema técnico que a Caixa, o Ministério do Trabalho, vai ter que se adaptar, porque lá no site do Ministério do Trabalho, quando a pessoa vai ser habilitada no seguro-desemprego, ele vai pedir o número do processo. E aí não tem o número do processo. A pessoa pode colocar lá o número até da lei, tá? Porque já aconteceu isso, onde não teve processo, uma empresa pegou fogo,
E aí foi feita a rescisão por motivo de força maior, e como não teve litígio, não teve uma sentença que seria o protocolo, lá no site do Ministério do Trabalho foi colocado o número do sinistro e foi aceito. Então, nesse caso, a orientação, se eles não se adaptarem, eles teriam que se adaptar em relação a isso. Semana passada eu cheguei a ligar para a Caixa e tudo, questionando isso, e eles ainda estão... Sabe que muito aquela coisa, ninguém pensou nisso ainda? Então, é muito isso. Aí, só existem duas opções. Uma, ou o contador vai esperar sair alguma coisa para ele fazer essa rescisão no código certo, que é o código 02, ou ele vai gerar a rescisão no código errado 01 e preencher ali dentro os valores corretos. Não tem outra solução. É isso aí. Ontem, inclusive, gente, o Paulo Guedes, o ministro, ele falou muito sobre essas questões de operacionalização de tudo que está saindo. Né? Como diz o ministro, uma coisa é você fazer uma medida provisória, você fazer uma instrução, você fazer um decreto. A outra coisa é alterar todos esses sistemas, alterar todos esses processos para isso poder chegar na ponta. Isso vai levar um certo tempo. Segundo ele, o governo está trabalhando, a maioria das coisas da MP 927 estarão resolvidas ao longo dessa semana, e ao longo dessa semana sairia uma nova medida provisória, uma outra onda de mudanças. Eu estou frisando isso porque responde a uma série de itens que estão em várias perguntas, sabe, Ana? Tipo assim, mas como não dar o aviso se o I-Social não permite? Como não fazer isso se o não sei o que não permite? Exatamente. É uma série de adequações que têm que ser feitas nos sistemas. Às vezes elas não são realmente rápidas. Todos nós contadores estamos tentando encontrar uma forma de resolver, né? Mas o próprio governo ele reconhece a lentidão, não é bem a lentidão, é a dificuldade de fazer todos esses ajustes de forma simultânea, né? Com todas as outras medidas. Então, assim, algumas coisas é certo que terá como fazer, que terá o direito de fazer. Mas, em caso ou outro, vai ter que peticionar diretamente e aguardar tempo, né? Ou vai ter que correr determinados riscos. Fazer uma parte e notificar de que não fez a outra em função de não ter ainda essas alternativas nos sistemas. Então, gente, cada caso... Cada caso. O caso concreto, uma coisa... Desculpa, Walter. Fica à vontade, Ana. O que eu queria só complementar é o seguinte, que uma coisa é o que vem na lei e o que pode ou que não pode ser aplicado, com o que vai dar discussão jurídica depois. A outra coisa é a implementação no caso prático. Não deixe de conversar com o seu contador. Tá? Não deixe de conversar. Nós estamos aí com mais de 100 escritórios de contabilidade em 23 estados do país. Todas as unidades da NTW estão preparadas para atendê-los, né? Não somente os clientes, mas dar apoio em todas aquelas pessoas que procurarem, mas vocês têm que entender. Caso concreto é caso concreto, ok? Temos que entender a situação de um por um e, em alguns casos, vai ter que peticionar e aguardar para ver no que dá. Diga, Ana. Parece que a Ana travou a imagem. Vamos ver. Pessoal, nós estamos aí chegando quase no horário, né? Em 7 minutos o Instagram ele corta o nosso contato. Estou tentando refazer a conexão aqui. Conexão da Ana caiu. Olha, enquanto ela retorna, eu estou procurando aqui para poder convidá-la para novamente para a mesa. Pessoal, travou a minha também? Por favor, dá um joiazinho aí quem continua. Eu estou voltando aqui com a Ana para o nosso bate-papo. Só um minutinho. Olha, a internet é uma coisa que entrou em colapso no Brasil, porque a utilização da internet, com todo mundo em casa, com home office, ela realmente disparou
e nós estamos tendo que ter muitos cuidados para poder fazer esses momentos com vocês. À noite já está dando queda geral em todas as transmissões do Instagram, mas nós vamos aqui tentando retornar. Só um minutinho. Ainda não voltou. Ainda não voltou. Pessoal, quem tiver dúvidas, vamos ver aqui se a Ana consegue retornar. Quem tiver dúvida, vai lançar as suas dúvidas para o e-mail, depois nós vamos redirecionar. Pode mandar para o e-mail walter@ntwcontabilidade.com.br, tá? Esse é o meu e-mail pessoal. Daqui eu repasso todos esses e-mails para a Ana, para que a gente possa retornar. walter@ntwcontabilidade.com.br. Olha, nos próximos dias, todos os dias, nós vamos manter a nossa jornada de apoio ao microempreendedor. Vão lembrando, são mais de 19 milhões de empresas no Brasil. As microempresas, elas geram mais de 70% do emprego e da renda desse país. E nós temos que dar o apoio à microempresa. Sendo assim, amanhã nós teremos um outro bate-papo às 11 horas, como engajar seus colaboradores em tempos de home office, com a Mariana que é da NTW Marília, professora universitária, uma pessoa que está super estudando essa parte, e nós vamos aqui dar alguma série de dicas, porque uma coisa é fazer o trabalho home office, outra coisa é fazê-lo bem. Depois, nós teremos, na quinta-feira, às 5 horas da tarde, plano emergencial para empresários em tempo de calamidade. Esse bate-papo, ele vai ser feito com o Wagner Xavier, diretor da OMI, e o Roberto Dias Duarte, um dos maiores influenciadores na parte do marketing digital. Na quinta-feira, nós vamos ter um bate-papo com o Ricardo Pimenta, professor da Fundação Dom Cabral, falando o seguinte: não tenho capital de giro, a minha receita zerou. Como é que eu sobrevivo nesse momento? Então, vai ser um show, vai ficar gravado à disposição de todos vocês. Depois, na sexta-feira, nós vamos conversar com Bruno Oliveira, da NTW Teresópolis, da importância de entregar o quanto antes a sua declaração de imposto de renda. Porque a crise está aí, o governo até agora se manifestou contra a prorrogação e tem muitos cuidados na declaração desse ano. Quanto antes nós fizemos, gente, quanto antes vocês terão a possibilidade de apresentar a sua declaração. Na semana que vem, nós teremos, junto com o Edmilson, Vendedor Samurai em Tempos de Crise, com Edmilson e com Felipe Costa, que é autor do livro Vendedor Samurai em Tempos de Crise. E teremos também Como Eu Vou Sair Dessa Crise Mais Forte, com a Alziete, da NTW Belém. Ana, nós estamos fazendo aqui os últimos 2 minutos para você se despedir e dar uma dica forte para o pessoal. Difícil. Ainda de forma, usar esse acordo, sim, para poder seja feito o parcelamento, que é o que a gente estava falando, que o risco, se eu fiz o parcelamento e depois eu tenho o risco de brigar na justiça, o risco ali é a multa prevista no 477, que é o mesmo salário do empregado. Então, para mim, o risco ele é muito baixo. Acho que vale o risco, porque, na verdade, isso só vai virar um problema se esse empregado não cumprir com a palavra dele. Ele fez um acordo ali, as partes concordaram, e por isso que eu falei, acho que o judiciário, até recebendo depois esse tipo de reclamação, deveria realmente analisar ali e ponderar a vontade das partes, porque o empregador fez aquilo de boa fé, né? Então, assim, o empregador que tomar qualquer medida, dentro da medida provisória, ele tomou uma decisão com base na medida provisória, ele está agindo de boa fé com uma coisa que para ele é muito sólida. Então, assim, ele às vezes fica muito perdido do que vai ser aplicado, do que não vai. Então, eu entendo até que no caso desse empregador ter um dano, se ele buscar uma reparação. Travou? Não. Acho que o Walter ficou paradinho. Então, é isso, né? Priorizar o diálogo e tudo, e como eu falei aí,
que os provérbios de Salomão, mas eu tinha até anotado aqui, Walter, um textinho. Se der tempo Ana, de ler, eu leio curtinho. eu tô achando que ele vai cortar, tá faltando 20 segundos para poder encerrar. Eu queria te parabenizar, agradecer muito. Foi muito esclarecedora, foi de um bom senso absurdo a sua participação aqui, demonstrando a sua capacidade, o tanto que você está empenhada em estudar e ajudar todos os seus clientes, e todos os nossos empreendedores. Queria te 5 mil agradecer uma muito. semana. Olha, 5 mil uma pessoal, semana. o e-mail está fixado aí embaixo. Qualquer dúvida pode mandar que eu repasso tudo para a Ana, tá? Ó, essa doutora é nota 1000, demonstra muito conhecimento e segurança sobre o assunto. Você está recebendo uma salva de palmas aqui. Obrigada. Eu vou tentar fazer uma série de vídeos explicando cada ponto aí da medida provisória da CLT, que a gente poderia lançar até como uma série aí, para ir tirando as dúvidas, com os vídeos curtos, porque realmente a gente precisaria ir pelo menos 4 lives para poder estar aprofundando em cada ponto, né?